funcionamento disso, o Janones entende. O Janones é um cara que a gente falou muito sobre ele na campanha, ele teve um papel importantíssimo nesse sentido, de arregimentar, né, todo um exército aí realmente contra as fake news, contra a política da desinformação, contra o discurso do ódio, e eu acho que ele vai ter um papel importante nesse sentido também nessa CPMI. Então é muito importante que ele esteja também para justamente atuar nisso que a gente vem falando, que é essa guerra da comunicação, é a guerra da narrativa. Vamos lá, Miguel. Bom, antes da gente falar sobre CPMI, que é um dos temas da nossa live de hoje, né, um dos principais temas, queria trazer outro assunto que repercutiu bastante hoje pela manhã, que foi mais uma audiência com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, no Senado, né? Dessa vez ele compareceu ao Senado para uma audiência na própria Comissão de Direitos Humanos, né? Onde estava cheio de bolsonaristas, né? Como sempre, eles tentando afrontar os ministros do governo Lula, enfim, criar cena, e foi exatamente isso que eles tentaram fazer dessa vez de novo. Dessa vez a cena foi uma cena bizarra, diga-se de passagem, foi protagonizada pelo senador Eduardo Girão, que atualmente está no Partido Novo, né? Mas ele é um conhecido bolsonarista aí. E foi o seguinte: ele, para tentar encampar a sua pauta moralista anti-aborto, né? Ali com a ajuda da senadora Damares Alves, ele exibiu uma réplica de um feto de 12 semanas feita de plástico e tentou entregar ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, né, numa tentativa de constranger o ministro, criar cena depois para postar na rede social, né, mas uma cena repugnante, acabou levando uma lição de ética do ministro dos Direitos Humanos, né, que recusou, claro, receber esse objeto, né, se recusou a fazer parte dessa cena bizarra, e ainda invocou a questão da sua filha, que está para nascer, né? O ministro dos Direitos Humanos disse que não quer receber isso por um motivo muito simples. Ele falou: vou ser pai agora e sei muito bem o que significa isso. Isso é uma performance que repudio profundamente. Com todo respeito, isso é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que temos no país. Enfim, então a sessão hoje de manhã na Comissão de Direitos Humanos do Senado foi marcada por essa cena bizarra. Claro. Pedi para o Guilherme colocar o vídeo aí, ele já vai estar compartilhado. Vamos assistir? É interessante a gente ver. Coloca aí, Gui, por favor. Vou aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou... Gui, quando compartilha sempre dá errado. Tem que subir o vídeo. Sobe o vídeo, quando tiver subido, você avisa pra gente que a gente coloca aí. Né? Ivan, terminou? Sim. Depois eu tenho outra coisa para falar do Girão, mas vou passar para a Ingrid comentar sobre esse fato. Tá bom. Ingrid. É o espetáculo que eles criam, né? Essa é uma forma... Isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje aqui também, em relação a própria tentativa, essa coisa de criar a CPMI do 8 de janeiro, né? Tudo é no sentido de uma guerra, de uma disputa de narrativa, né? Porque a verdade não é suficiente. A gente vive uma crise da verdade hoje, então a gente vive no Brasil, sobretudo, a gente sabia que ganhar a eleição não significaria derrotar absolutamente o bolsonarismo, ele continua atuando, a extrema-direita continua atuando no país, e essa é a maneira que eles encontram para atuar, né? Através dessa disputa de narrativa com que eles vêm construindo sempre a partir de uma ideia de espetacularizar aquilo que é absolutamente, que não deveria ser espetacularizado, deveria ser debatido nesse país como política pública, como pauta, né, para toda a sociedade debater sobre temas que são tão importantes para todos nós, enquanto coletivo. Enfim, então esse é sempre esse mais do mesmo. Agora, a gente precisa sempre estar muito atento e sempre muito desperto para como lidar com esse tipo de situação, porque esses fragmentos, né, o que ele fez hoje, por exemplo, ele sabe muito bem que isso aí não muda a opinião do governo, não é para alertar ou para trazer nenhum debate em relação à situação em si, mas é para criar esses fragmentos que vão para as redes sociais
e que vai se criar aí, né, mais uma outra narrativa, fake news, etc., como a gente já sabe muito bem. Então, esse é o modus operandi dele, não há nada de novo no front, é que a gente precisa, né, estar sempre muito alerta, e acho que todos os temas que vão ser debatidos, o PL, por exemplo, das fake news, a própria CPMI, estão inseridos nesse contexto, né? A gente está vivendo uma guerra da comunicação, é uma crise da verdade, e vamos ter que lidar com isso. Muito bom. Deixa eu pedir para o Guilherme colocar o vídeo do Guilherme Boulos. Muito bom a posição dele sobre a CPMI. Esse já tá aqui em cima. Pode colocar, por favor, Gui. Quando a gente chamar o seu Bolsonaro para ir depor na CPMI, para explicar os encontros dele lá em Orlando com o Anderson Torres, quando chamar o Carluxo para a CPMI, quando chamar o Anderson Torres para a CPMI, eu estou gostando. Essa sessão do Congresso Nacional vai representar um marco para uma série de trabalhadoras e trabalhadores nesse país, Lindbergh. Primeiro, porque eu tenho a certeza nós vamos aprovar logo mais o PLN da enfermagem, uma luta que vem de hoje, de enfermeiras, técnicos, auxiliares, parteiras, para que essas categorias tenham um piso e sejam valorizadas. Segundo, porque vamos também aqui apreciar o PLN de reajuste dos servidores públicos federais, que é fundamental para superar uma ideia falsa e rasa de que servidor é privilegiado, de que tem que privatizar tudo, destruir o serviço público. Patrus, sem servidor público valorizado, não tem serviço público de qualidade. Terceiro, porque nós vamos votar aqui hoje também, com o nosso apoio, e eu espero aprovar, mais recursos para ciência e tecnologia, virando a página do negacionismo científico que vigorou no Palácio do Planalto nos últimos 4 anos. Essa sessão representa um avanço para toda essa série de trabalhadores e setores do nosso país, Luciene. Agora eu queria trazer uma outra questão, presidente. Eu tive a oportunidade de me formar como psicanalista, Tarcísio. Pouca gente sabe disso. Mas me formei como psicanalista, que me é muito útil. A psicanálise tem um conceito chamado projeção. Projeção é quando você atribui aos outros uma característica que é sua. Alguns bolsonaristas aqui, tanto da Câmara como do Senado, embora não façam psicanálise, não sejam psicanalistas, acho, aliás, que faria bem se fizessem. Eles sabem perfeitamente o que é projeção. E estão aplicando esse conceito com perfeição na CPMI dos atos do 8 de janeiro. Tem a pachorra de acusar o governo Lula pela tentativa de golpe contra o governo Lula. Olha, precisaria muita coragem ou muita cara de pau para você tentar um golpe de Estado, para que essa tentativa de golpe, com a conivência de uma polícia militar, cujo secretário era o ministro do Bolsonaro, em caravanas organizadas por bolsonaristas, com apoio público de deputados e senadores bolsonaristas, em estado puro. Agora, você fazer projeção na rede social, no WhatsApp, isso pode até funcionar, porque você fala sozinho. Agora, fazer projeção e sustentar numa CPMI, aí é que eu quero ver.
Eu estava achando que essa CPMI não era inútil, porque iria ficar dando voz para delirantes, enquanto nós queremos discutir reforma tributária, geração de emprego, desenvolvimento e reconstrução do país. Mas agora eu estou gostando dessa CPMI. Eu acho que ela vai ser boa, porque ela vai desmascarar muita gente. Eu quero ver quando a gente chamar o seu Bolsonaro para ir depor na CPMI, para explicar os encontros dele lá em Orlando com o Anderson Torres. Quando chamar o Carluxo para a CPMI. Quando chamar o Anderson Torres para a CPMI. Eu estou gostando. Estou gostando dessa CPMI e acho que ela vai ajudar a sepultar de uma vez por todas os golpistas que ainda existem no parlamento brasileiro. Obrigado, presidente. Ingrid, o que você achou? Muito bom, eu adorei aquele conceito da projeção, porque acho que é preciso explicar mesmo, precisa ficar claro como que eles usam isso a favor de toda uma politicagem, de marketing mesmo, para vender uma ideia. E isso que o Boulos traz, né? Você consegue... Como que você consegue dizer, por exemplo, que tentar criar uma CPMI para tentar inverter o jogo, para tentar inverter a história, né? Algo que ficou muito claro para todo mundo, ficou visível para todo mundo, aquilo ali estava em todos os canais de TV, em todas as redes sociais, todo mundo viu o absurdo que foi a invasão. E por que a invasão? Afinal de contas, era uma invasão contra o governo Lula, era uma invasão para tentar, inclusive, destituir esse novo governo eleito, e eles tentam criar, né, a partir dessa ideia de uma projeção mesmo, de tentar atacar o outro, né, para se defender. Então, sempre essa é a lógica deles. Eles atacam para se defender, aquele famoso gaslighting, né? Quem já não ouviu falar no famoso gaslighting, quando você está lá, a vítima sabe, ele tenta fazer com que a vítima fique confusa, sem entender exatamente o que está acontecendo. No final das contas, ela acha que ela própria duvida dela, de si mesma, né? Então, o bolsonarismo ele é muito, muito astuto nesse sentido. Eles vêm construindo, né, toda a estrutura das fake news, toda a maneira como eles fazem isso, ainda é uma forma que consegue atingir as pessoas, consegue fazer com que as pessoas fiquem confusas em relação ao que é verdade, o que não é, o que está realmente acontecendo. Então, é muito importante, claro, uma disputa no sentido de quem vai assumir espaços que são estratégicos nessa CPMI, né? Tem essa tentativa do Renan Calheiros, que tem uma dificuldade por conta do Arthur Lira, porque são inimigos ali que são políticos em Alagoas, mas acho que o Renan Calheiros é uma figura importantíssima, porque tem, né, toda uma experiência, inclusive, com a CPMI da Covid, o Osmar Aziz, também, que é muito importante nesse contexto, e o próprio Janones, que está aí, né, carinha dele ilustrada hoje no tema desse jornal da Fórum, porque o Janones sabe fazer isso. Porque o Janones sabe fazer política nas redes, ele sabe criar militância digital. E a gente precisa entender como é o funcionamento disso. O Janones entende. O Janones é um cara que a gente falou muito sobre ele na campanha, ele teve um papel importantíssimo nesse sentido, de arregimentar, né, todo um exército aí realmente contra as fake news, contra a política da desinformação, contra o discurso do ódio. E eu acho que ele vai ter um papel importante nesse sentido também nessa CPMI. Então, é muito importante que ele esteja também para justamente atuar nisso que a gente vem falando, que é essa guerra da comunicação, é a guerra da narrativa. Mais uma vez, é muito difícil para a gente, muitas vezes a gente olha isso e fala, peraí, como que é possível conseguir distorcer tanto a realidade? Mas eles vêm fazendo isso há muito tempo. Então, nisso eles já têm aí PhD, e a gente precisa realmente criar, né, formas de conseguir lidar com essa situação. Então, acho que o ponto central dessa CPMI tem que ser o que o governo vem já pensando no sentido de conseguir detectar quem são os financiadores, né? A partir e fazer uma ligação disso com quem foram os financiadores das campanhas da extrema-direita na última eleição, tanto do Bolsonaro quanto de políticos mais próximos do Bolsonaro, porque é ali que está a chave. Porque uma vez que você detectar muitos daqueles financiadores daquelas campanhas, eu não tenho a menor dúvida de que são aqueles também financiadores do ato do absurdo, da invasão do dia 8 de janeiro. Então, é aí que essa CPMI tem que pegar. É esse ponto nevrálgico que a CPMI não pode
sair, porque eles vão tentar, de todas as formas, criar todo tipo de confusão, né, para que esse ponto nevrálgico não seja atingido. E isso é muito importante, não só no sentido de punir esses financiadores, como criar também um ambiente onde que, como financiadores, possíveis financiadores da extrema-direita, tenham, a partir dessa CPMI, medo de se envolverem em algo parecido no futuro. Então, acho que é muito importante nesse sentido, tanto da punição quanto criar, né, mecanismos para que isso não se repita.